Olá, tá começando mais o Conexão 3, um podcast do Observatório do Terceiro Setor. Sou o Gabriel, tô aqui com a Fernanda, com a Claudine, uma grande amiga nossa aqui que defende a causa indígena, né, Fê? Muito! Sejam muito bem-vindos para mais um Conexão 3. E hoje o assunto é importante, hein, gente? Vamos falar dos povos originários e trouxemos uma pessoa de peso. Historiadora, ativista, professora, mestre e fundadora do Etnoeduc. Eu não tenho nem roupa para entrevistar essa mulher de tão importante que ela é. Ainda bem que é minha amiga. Seja muito bem-vinda, Claudine Mello. Essa foi ótima. Depois dessa... Não é, gente? Olha a importância. Eu tive que fazer uma colinha para falar tudo isso que essa mulher ainda falta, hein, gente? Me Seja até muito importante. bem-vinda. Eu falei da Etnoeduc. Eu queria que você explicasse primeiro como que surgiu a sua luta na causa indígena, para o pessoal ainda que não conhece. Eu sou professora, né? Sou educadora, como você disse. Então, a Etnoeduc, ela nasceu como uma consultoria educacional voltada para as relações étnico-raciais, para atender mesmo a formação continuada de educadores e de mais pessoas que queiram se aprofundar nas relações étnico-raciais, relações em relação ao povo negro, ao povo indígena, ao povo migrante, assuntos que normalmente a gente não trata, nem nas universidades, muitas vezes, e muito menos no ensino regular, né, no ensino de base. Então, a consultoria ela veio para agregar a uma solicitação que, inclusive, é da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, quando tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Que máximo. E para conhecer melhor o Etnoeduc, você tem o Instagram para o pessoal entrar? Sim, é super fácil. @Etnoeduc. Tudo junto. Tá aparecendo aí na tela de vocês, gente. Agora vamos para o nosso assunto principal, que é a causa indígena, os povos originários. Bem abandonados aqui no Brasil, por sinal, né? Muito abandonados. Eu queria, porque eu peguei eu já fiz várias matérias, inclusive nós três aqui já fizemos, está no Observatório, um mini doc do povo Guarani, que vive aqui na capital de São Paulo. Procurem lá no... Tá lá no YouTube. Exato, vão assistir, que de 100% da população há 500 anos atrás, o último censo deu 0,83% de indígenas, e a gente continua perseguindo. Eu queria que você falasse sobre essa história dos indígenas desde a colonização, que chegou aqui os colonizadores, o que aconteceu para reduzir de 100% uma população para 0,83%. Segundo os estudos antropológicos, historiográficos, nós tínhamos cerca de 5 milhões de povos indígenas antes de 1500. Quando os colonizadores chegaram aqui, houve uma batalha, né? Então, aquela narrativa de que foi tudo dócil e simples, a gente, hoje em dia, crescidos que estamos, né? Depois de 524 anos de história do Brasil, a gente sabe que não foi bem assim. Né? Então, essa narrativa colonizadora ela está sendo recontada, inclusive, pelos próprios povos indígenas, que hoje estão na universidade, que estão produzindo livros, que são professores, que são profissionais liberais, e nós já sabemos que esses 5 milhões foram praticamente exterminados. Então, no último IBGE, 2022-2023, a gente conta 1.700.000 povos. Só aí a gente já vê a baixa, e mesmo assim, é 1.700.000 porque os povos indígenas estão nesse momento, se autodeclarando indígenas. Até o censo de 2010, nós contávamos apenas com 900.000 povos. E o fato da conscientização a respeito da sua identidade, da sua autodeterminação, tem feito com que eles tenham aumentado em número. Não é porque estão nascendo mais, mas porque estão se reconhecendo indígenas e estão se colocando, se afirmando nesse sentido. Porém, é menos de 1% da população brasileira. Então, nós estamos falando de uma minoria que está sendo perseguida, não só pelo racismo estrutural no Brasil, mas também pela política, né? Pela política de extermínio, de genocídio, de ecocídio, de etnocídio, né? São palavras que hoje a gente usa, né, para explicar essa perseguição que acontece contra os povos indígenas desde 1500. A gente vê com os Yanomamis, que faz tempo tendo esse genocídio que está acontecendo com eles e muda governo, continua a mesma coisa. Exatamente. Essa história dos Yanomami, por exemplo, se a gente for olhar para a história do Davi Copenaua Yanomami, que é uma grande liderança indígena, reconhecida internacionalmente, a gente vai ver que ele vem lutando, né, a respeito da conscientização sobre esse povo e do direito que eles têm à terra, que é a maior terra indígena demarcada no Brasil, há mais de 30 anos.
né? Ele já vem fazendo isso. Então, caiu agora no conhecimento das pessoas pós-pandemia, quando se foi denunciado, né, que havia um verdadeiro projeto de extermínio contra esses povos, né? Crianças morrendo por desnutrição, falta de atendimento médico, por Covid, né? Então, isso veio à tona. Mas, infelizmente, mesmo no governo Lula, que criou, né, um Ministério dos Povos Indígenas, que criou uma frente, né, de trabalho no território Yanomami, a gente ainda vê a presença de mineradores, né, de garimpo ilegal, de invasores de terras dentro de um território que já é demarcado. E isso inviabiliza, né, a existência, a saúde, né, a dignidade desses povos. Então, a gente precisa realmente fazer uma força-tarefa conjunta com o governo federal para não só conscientizar as pessoas, mas para forçar, né, que esses atendimentos de fato aconteçam e não fiquem só no papel, né, na intenção, mas que de fato haja um atendimento eficaz naquela região, né. Eu queria falar, Cláudio, sobre o preconceito, como você é historiadora, como passaram para as crianças. Eu aprendi na escola que os bandeirantes eram heróis maravilhosos, que ajudaram a construir o Brasil, tão bonzinhos. Até 10 anos atrás, que eu saí da escola faz 10 anos, ainda eram os bandeirantes, eram heróis, desbravadores, e tudo que a gente sabe sobre o Brasil, a gente deve aos bandeirantes. Exato. E os nossos povos originários, preguiçosos, não queriam trabalhar, e quando você vê, a escola da minha filha queria fazer fez, né, uma excursão para falar dos bandeirantes, Fernão Dias, e quando você puxa, ele invadia aldeias, ele escravizou, só de uma vez ele escravizou 4.000 indígenas. Exatamente. Ele matava indígenas, e aqui tem uma rodovia em São Paulo, uma das mais importantes, em homenagem a ele. Vários bandeirantes que eram assassinos, escravizavam os nossos povos originários, que os indígenas são nossos povos originários. A gente homenageava e passava na escola como heróis. Eu queria que você comentasse sobre isso como historiadora, se esse preconceito já não começa assim, passando a história errada para as crianças. Exatamente. O preconceito, ele começa assim, né? Assim como o Nelson Mandela disse que a gente não nasce racista, torna-se racista, eu diria que a gente não nasce, né, preconceituoso em relação aos povos indígenas, racista em relação aos indígenas, mas a gente se torna assim. Então, a gente aprende primeiro em casa e depois na escola a narrativa a partir dos colonizadores, a narrativa eurocêntrica, né, a narrativa dos vitoriosos. Então, foi essa narrativa que sempre esteve presente, não só nos livros didáticos e paradidáticos, muitas vezes, mas na própria formação do professor. Por isso a necessidade da gente ter consultorias como a Étnico Eduque, que faz uma leitura a contrapelo dessa história. Aqui usando Walter Benjamin, né, que escreveu sobre isso. A gente precisa levantar a história, né, fazer uma leitura ao contrário, a partir da perspectiva indígena. E hoje eles têm produzido muito material sobre isso, né? Nós temos indígenas mestres e doutores, né? Nós temos indígenas, inclusive, na Academia Brasileira de Letras. Uau. Veja-se a eleição de Ailton Krenak. Então, a gente precisa começar a contar uma narrativa do modo contrário, né? Diferenciada, para que as crianças hoje aprendam que os povos indígenas não estão no passado. Eles estão no presente, apesar de eles serem uma minoria, mas eles estão vivos e atuantes. E que os colonizadores contaram a partir da perspectiva deles. Se ele queria contar uma história de heroísmo, obviamente que ele ia criar o herói bandeirante, que nada mais era do que um caçador de indígenas, né? Um desbravador de terras. E os indígenas eram sempre um empecilho. Se os colonizadores queriam ocupar esse território, naturalmente eles iriam matar e perseguir aqueles que ocupavam primeiro esse território. Né? Até nas escolas, eu vejo que, para as crianças mesmo, quando vai falar de indígena, sempre trata dele com uma imagem animalesca. Exato. Como se fosse um animal da floresta, não um ser humano. Exatamente. Como se fosse um animal. Por exemplo, Dia do Índio. Você sempre vê a representação do indígena meio animalesco. Estereotipado, né? Como a gente diz. Então, essas mudanças que têm acontecido nos últimos anos, elas são muito importantes. Por exemplo, mudar a nomenclatura do dia, passar a se chamar Dia dos Povos Indígenas. Parece pouco, mas na verdade não é. Você vai construindo uma nova narrativa, né? E tirar esse estereótipo de que o índio é selvagem, né? Que os colonizadores vieram trazer a colonização. Porque a gente parte do pressuposto de que a civilização é um modelo eurocêntrico, quando, na verdade, o que é civilização? Né? O que é desenvolvimento? Os indígenas têm uma outra forma de se relacionar com o mundo. É um outro mundo possível, né? Como diz também aqui
citando o Ailton Krenak, né? É uma outra forma de criar esse mundo, né? E a partir de uma outra perspectiva. Então, os valores dos povos indígenas têm a ver com cuidar da terra, né? Manter a garantia de sobrevivência na terra e não construir mais prédios, ter carro, ter bens materiais, né? A terra indígena, por exemplo, não é uma terra indígena passada de papel passado. Ela é terra da União. Quando a gente fala de demarcação de terra indígena, a gente está falando de terra da União, não vai deixar de ser terra da União. É a terra da União que é demarcada para que os povos originários que ali já habitavam possam continuar habitando e eles vão ser os guardiões. Eles não vão ter posse da terra para ser revendida, para ser loteada e revendida. Eles não podem fazer isso. Eles vão manter aquele território na sua naturalidade, na sua natureza primeira, né? Que é manter árvore pé, que é manter rio limpo, que é manter o equilíbrio do ecossistema. É isso que quando a gente defende demarcação de terras indígenas, é disso que a gente está falando. Eu vejo que isso aí é um sintoma do capitalismo tardio, porque a nossa sociedade vê muito... O cidadão somente é aquele que contribui gerando mais renda, e o trabalho só é para gerar renda. O trabalho, se ele for para sobrevivência, ele não tá valendo. Ele só vale se é para gerar mais renda, para você consumir, para você comprar mais no capitalismo, para gerar mais capital. Exato. E o indígena parece que ele é visto como um preguiçoso, um vagabundo, um que não trabalha, porque ele não gera essa renda. Ele vai fazer para sobrevivência. Por exemplo, isso que você falou da terra indígena. Ela não é uma terra para revender. Exato. É uma terra para ser ocupada. Não é uma terra que vai contribuir para a existência do capitalismo. Não. É uma terra que tem um outro sentido para esses povos indígenas. É sagrada, né? Uhum. É uma terra onde está enterrados seus ancestrais. Então, ele tem por aquele território um amor, um respeito, né? Ele sabe que ele faz parte daquilo e não que ele é dono daquilo. Os povos indígenas têm uma outra visão de mundo que a gente chama de cosmovisão, né? Uhum. Uma visão de que ele é apenas parte do todo. Uau. E, portanto, ele não é dono de nada, né? Ele é tão importante quanto o pássaro que voa, quanto a árvore que está de pé, quanto o rio que corre. Não há uma hierarquia de poderes. Há uma horizontalidade onde todos dependem de tudo. E, na verdade, se a gente parar para pensar, é exatamente isso. Exatamente E isso. é contra a lógica do capitalismo. E é contra a lógica do capitalismo, porque o capitalismo o que prevalece é o lucro. Exato. Uhum. O trabalho dos indígenas eu acho que é o mais importante do mundo. A ONU divulgou uma pesquisa e as áreas que estão menos exploradas são as áreas indígenas. As áreas mais preservadas no mundo de florestas são dos povos indígenas que vivem lá, que conseguiram, né? Porque foi expulso. Aqui no Brasil teve a ditadura, que teve até campo de concentração indígena aqui, gente. Depois a gente pode conversar sobre isso. Isso. E agora, o que a gente está sofrendo? Com o aquecimento global. Infelizmente, o Sul está sofrendo. São Paulo, quem imaginaria 34 graus de temperatura. Uhum. A gente está em pleno outono, acho que não teve ainda inverno aqui, no Nossa. frio, não teve nada. Sabe, você nem lembra quando... Que era conhecida como Terra da Garoa. Aqui Exato. é só calor. Acho que o mundo inteiro está sofrendo com o aquecimento global e agora estamos vendo que a gente precisa da natureza. E quem está preservando milênios, séculos, os indígenas. E eu acho triste, porque eu já ouvi de várias pessoas, inclusive, assim, próximas, mas eles não querem, como você citou, Cláudio, eles não querem trabalhar. Como assim eles não querem trabalhar? Eles trabalham, eles cultivam entre eles. Eu lembro quando a gente estava na aldeia, todo mundo se ajudando para construir uma casa comunitária que eles estão construindo. Exato. Nossa, achei tão legal aquilo lá. É demais, assim, é maravilhoso. A gente impor uma cultura, assim, é surreal. Imagina chegarem aqui no Brasil e falar, agora mulheres têm que usar burca, homens têm que rezar 5 vezes por dia, virado pra mesquita. Eu tô dando um exemplo. Te obrigar a fazer isso? Não, mas essa é a cultura certa, vocês têm que fazer isso. É isso que você que quer essas pessoas falando, não, o dia tem que pôr roupa, tem que trabalhar, tem que fazer isso. É isso que você está impondo, a sua cultura para eles. Isso é um absurdo, né, Clau? Sim. É surreal. E eu queria falar da importância exatamente da preservação das áreas indígenas. E vamos, assim, como nós 3 aqui já trabalhamos juntos pelos Guaranis, fizemos esse doc que eu queria muito que vocês assistissem. Estamos planejando um outro breve, viu, gente?
sobre a luta dos Guaranis aqui na 4ª metrópole do mundo, maior cidade do Brasil, e como que a gente trata os nossos povos indígenas. Perfeito. É importante a gente falar da presença dos povos indígenas em São Paulo para trazer essa proximidade, né? O morador de São Paulo se sentir próximo desse povo que está aqui, que está vivendo. Mas também, por ser a maior capital do Brasil, 3ª maior do mundo, chama a atenção também da população brasileira e do mundo em geral para a presença dos povos indígenas. Mas antes que eu chegue lá, eu queria valorizar aqui o Ministério dos Povos Indígenas, a presença da Sônia Guajajara, porque ela tem sido essa voz que tem percorrido o mundo em encontros internacionais falando exatamente sobre isso que você estava dizendo. São os povos indígenas do Brasil e do mundo, a gente aí está considerando os povos indígenas de outros territórios, que são os responsáveis pela preservação do meio ambiente. O aquecimento global é real, não tem mais o que ser discutido. Agora, o que se discute é como nós vamos evitar o ponto de não retorno. O ponto em que a gente não vai mais conseguir recuperar o planeta Terra. E quem tem nos ensinado isso são os povos indígenas. Uma vez que eles são guardiões da Terra, que eles conseguem manter o equilíbrio, eles são os melhores professores para nos ensinar como manter a Terra, né, sem causar esse abalo sistemático que tem acontecido, né, de termos aí chuvas em grande quantidade em uma região, ao mesmo tempo que é seca em outro, ao mesmo tempo que é desmatamento e fogo, né, provocado em outro. Então, os povos indígenas, de fato, têm sido o futuro, né? Quando Ailton Krenak escreve o livro O Futuro é Ancestral, é disso que ele está falando, né? Se a gente olha para trás e ver os nossos ancestrais, são eles que estão garantindo o nosso futuro. E se a gente não cumprir isso, nós estamos perdidos. E é aí que os povos Guarani têm esse valor importante em São Paulo. Eles estão nos 2 pontos de extremo da cidade, em Parelheiros e no Jaraguá, né? Extremo da Zona Sul, extremo da Zona Noroeste, e apesar deles ocuparem um pequeno território, tanto num lugar quanto em outro, o do Jaraguá é a menor terra indígena do Brasil. Tem 1 hectare e 700 metros, para uma população de cerca de 600 indivíduos. Então, é muita gente para pouca terra. Por isso que eles não conseguem plantar, não conseguem colher, não conseguem viver da pesca, da caça. Porque eles têm um território muito pequeno, né? Mas, apesar deles estarem nesses 2 pontos, são eles que estão garantindo os 3% de Mata Atlântica que ainda existe no território aqui em volta de São Paulo, né? São eles que estão ainda guardando. Sábado passado, por exemplo, nós tivemos um incêndio. E quem começou a apagar o incêndio foi a Brigada Guarani. Uau. Porque eles já estão tão habituados a ver incêndio sendo provocado, né, com queda de balão ou com bituca de cigarro no território deles, que eles formaram uma brigada, foram treinados pelo Corpo de Bombeiro, e agora eles próprios é que começam a apagar o fogo até que o Corpo de Bombeiros possa chegar lá. Então, quando as 2 viaturas do Corpo de Bombeiros chegou, eles já estavam em plena ação apagando o fogo. Fogo, na maioria das vezes, criminoso, volto a dizer. E que não mata os povos indígenas, porque eles já estão preparados para lidar com isso, mas mata as árvores, mata os animais que vivem na Mata Atlântica, que são os animais mais diversos do planeta, são os animais que vivem na Mata Atlântica. Então, que você vai em extinção, muitos. Então, você vai destruindo tudo, né? Então, a importância dos Guarani, não só dos Guarani, existem povos indígenas de várias etnias vivendo em São Paulo. Mas como os Guarani mantêm o aldeamento, mantêm, né, a preservação da cultura, eles são um exemplo para nós. Lá a gente vê, né, que tem escola diferenciada, onde as crianças Guarani falam Guarani até os 7 anos. Sim, né? A gente vê a casa de reza, que é, né, a fonte de onde vem toda a cultura e a história do povo Guarani. É lá que eles começam o dia, né, fazendo as orações para Yanderu, né, para o Deus deles, e é lá que eles terminam o dia, novamente saudando para aquele dia. Então, é uma nova lógica de se viver, né? Não é a visão do acúmulo. Por isso que falam que eles não produzem riqueza. Não é que eles não produzem riqueza, eles produzem. Os indígenas têm mostrado que têm produzido muita riqueza de produtos naturais, né? São eles que estão levando uma empresa como a Natura a faturar milhões em produção de produtos veganos e vegetarianos, né? Eles produzem riqueza. O problema é que eles não produzem acúmulo. Exato. É o que o capitalismo quer, né? Acúmulo. Exatamente.
Eu lembro quando a gente foi gravar, eu voltei com um xarope, assim, de ervas, que foi maravilhoso. Nossa, Você aquele também xarope. pegou? Que A cura cura muitas tá na natureza, gente. Eu Exato. voltei com aquele xarope, as minhas 2 filhas, a mais velha sofre de rinite, assim, foi normal, não teve nada, nenhuma crise, nada, pra tudo, né? Eu tive uma dor de garganta, aquilo lá passou em um dia, e na farmácia não tem nada que faz isso. A cura tá na natureza. Quando a Claudine falou que eles estão preservando, tá nos preservando. A gente não adianta falar, não, o ser humano não vive sem a natureza, gente. Não vive sem a natureza. Eu também fiz uma matéria esses dias, 30% aumentaram as mortes na Europa por causa do calor. Então, nós estamos morrendo por causa do aquecimento global e por causa dessa destruição em massa da natureza. E parece que as pessoas ainda não entenderam. Não existe vida humana sem a natureza. E, tá ruim, estaria bem pior se não fossem os nossos povos indígenas do mundo todo. Estaria bem pior, bem pior. Como a Cláudia falou, eles são pequenininhos, 600 pessoas que cuidam da Mata Atlântica. De 3% que sobrou. E 1 hectare de... 1 hectare de 700 metros, eles estão garantindo a preservação da Mata Atlântica ali, né? Na Serra da Cantareira. Criminoso é para tirar eles de lá? Provavelmente sim, porque a gente não entende, né? O porquê, qual é a intenção de se colocar fogo em mata, né? Em verde. Então, a única coisa que a gente pode concluir com isso, né? Nós não temos ainda a perícia oficial do Corpo de Bombeiros, nem temos ainda relatórios, né, da Polícia Federal, que é a polícia responsável, né, pela proteção dos povos indígenas, né, através da FUNAI. Nós não temos esses relatórios ainda oficiais, mas a gente pode concluir que é uma tentativa de eliminar a presença deles, de afastá-los, né, de tirá-los daquele território. 1 hectare, a gente vê fazenda com não sei quantos hectares. Uma das coisas que a gente pode concluir é que não quer que a terra aumente de tamanho. Eles estão em processo de demarcação de território ali. Inclusive, no governo da Dilma, quando o ministro Cardoso, ele era o ministro da Justiça, né? Ele mandou fazer um laudo antropológico ali, inclusive tem a placa, né? Tem uma placa na entrada da aldeia que fala terra indígena do governo federal. Então, houve esse estudo antropológico e a demarcação de um território maior, mas ele não foi homologado nem pela presidenta Dilma, na época, que já estava quase no processo de impeachment, como agora, até agora, né, passado 1 ano do governo de Lula, também ainda não foi. Tanto que os indígenas, eles voltaram com aquela campanha da demarcação, né? Eles falam, é uma campanha que chama Ivirupá, é um nome indígena para denominar aquele território. E eles voltaram a enviar canetas ao ministro Lewandowski, que é o ministro da Justiça agora, e ao presidente Lula, canetas Guarani, porque só falta a caneta, só falta demarcar. Uma vez que não demarcou, aquilo ali fica para especulação imobiliária. Então, uma das conclusões que a gente pode ter é que, como é um território que está muito próximo da cidade, não porque os indígenas tomaram o território próximo da cidade, mas porque a cidade alcançou os povos indígenas. E quer alcançar mais, né? A tentativa de criar mais condomínios de luxo, mais casas de luxo. Então, um território muito cobiçado. E por isso, provavelmente, uma das causas pode ser essa, né? Colocar fogo em tudo, afasta, né? Obriga eles a se deslocarem e, consequentemente, fica um território fácil de ser vendido, revendido, renegociado. Teve vários ataques aos guaranis, né? Muitos. Ao longo do tempo, desde quando nós gravamos a primeira entrevista, mas diversos ataques, diversos incêndios, diversas mortes de jovens indígenas por suicídio, inclusive, porque eles perdem a perspectiva de vida, diversas mortes de crianças, ainda por processo de desnutrição ou falta de uma alimentação ou falta de um atendimento médico. Se a gente for fazer um levantamento da primeira vez, Fê, que nós conversamos até agora, nós vamos ver diversos números de violência contra eles. Embriaguez, né, o álcool chegando próximo dentro da aldeia, porque a aldeia está ali, né, na estrada do Jaraguá, então é fácil, né, de chegar a um vício, né, do álcool, da droga, enfim, eles ficam em total vulnerabilidade. E só não estão pior exatamente porque eles são muito organizados e atrás deles tem uma organização muito maior que a PIB,
a Organização dos Povos Indígenas do Brasil, né? E a PIB, como organização, tem feito um trabalho muito sistemático de preservação da história e da cultura dos povos indígenas. Então, eles só não estão mais vulneráveis porque existe uma organização indígena por trás que os sustenta, né? Que obriga o governo municipal, estadual e federal a cumprir a lei. Nós estamos falando de uma lei que está na Constituição. A Constituição Brasileira de 1988 diz: depois de 5 anos, todas as terras indígenas têm que ser demarcadas. Passaram-se quanto tempo? De 1988, Nossa. a nossa Constituição. Olha a vergonha, gente. Você falou do suicídio e pegou num ponto, assim, bem triste, porque o Brasil, fizeram uma pesquisa em Harvard agora, esse ano, está entre os países com mais suicídios no mundo. 147 mil pessoas se suicidaram entre 2011 e 2022, a maioria indígenas. E olha que dado triste, gente. Se contassem só os indígenas, o Brasil seria o primeiro país no mundo em número de suicídio. As crianças indígenas se suicidam 18 vezes mais que uma criança normal. É muito triste. É assustador. É assustador. Exatamente. E por quê, né? É porque ele não tem espiritualidade, poderiam dizer alguns, né? Nossa. É porque eles não têm pais, diriam outros, não. Os pais desses indígenas estão presentes na vida deles. Inclusive, o indígena é criado pela comunidade, né? Não só pelo pai e pela mãe que o gerou, mas a comunidade toda é responsável. Não falta espiritualidade, falta aquilo que é básico ao ser humano, que é perspectiva de vida. Né? Se eles não têm uma terra onde eles podem viver com a dignidade, se eles não são vistos como povos indígenas, se eles não são respeitados, se eles são perseguidos na escola porque eles são indígenas, se eles não têm acesso à universidade, se eles não podem sonhar como o jovem sonha hoje, isso perde, né? Isso dá munição, aliás, para que esses jovens, né, eles vão perdendo o interesse, né, em viver, porque o suicídio nada mais é do que isso, né? É a perda do interesse em estar vivo. É colocar fim àquilo que te machuca, né? E a solução encontrada é essa, na cabeça principalmente de um jovem, né? Que não tem o aporte de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Que não tem essa assistência médica adequada. Então, ele acha que se ele colocar fim à sua vida, ele vai resolver o seu problema e talvez o problema da comunidade, porque ele é uma boca a mais para ser alimentada. Né? Ele é uma pessoa a mais dentro daquela comunidade sofrendo a perseguição. Então, isso é um dado gravíssimo, é um dado grave de saúde pública, né, que o Ministério dos Povos Indígenas, através da Secretaria de Saúde Indígena, o SESAI, tem prestado bastante atenção nisso, porque os números só têm aumentado. Ao invés dos números diminuírem, né, pós um ano de governo Lula, os números têm aumentado. O que significa que a pressão sobre esses jovens e sobre essas crianças é muito maior, né, exatamente porque o mundo cobra isso. O mundo cobra sucesso. O mundo cobra prosperidade dos jovens, né? E se eles não têm... Você tocou num assunto e o Gabs falou dos Yanomamis, e eu vi muitos comentários, assim, felizes, falando, mas por que eles estão morrendo de fome? Eles não pescam, eles não plantam. Todos os rios foram contaminados com mercúrio, gente. Onde você já viu qualquer coisa crescer com água e mercúrio? Então, a gente minou os lugares, desmatou onde eles não têm como sobreviver, não tem como plantar, porque a água está contaminada com mercúrio. Não tem como beber água, peixe contaminado com mercúrio. Eu acho que foi agora que saiu um estudo da Oswaldo Cruz, acho que todas as aldeias lá de Yanomamis, que eles conseguiram fazer testes, as crianças, todos estão contaminados com mercúrio. As mulheres grávidas já passando para os fetos nascendo com anomalias, as crianças desenvolvendo doenças seríssimas. Enfim, e não é só os Yanomami, né? Porque os Yanomami é um grupo considerável, né? Numa maior terra indígena, mas os Munduruku também estão sofrendo com a presença de mineradores em seus territórios, né? E várias outras etnias que vivem ali próximo do Parque do Xingu, né? Que vivem na região amazônica, onde madeireiros estão presentes também, eles vão levando doenças, né? Não só o mercúrio, mas outros tipos de doenças vão afetando esses povos. Uma gripe, que para nós é algo comum, para o povo indígena isolado, isso pode ser a morte. Exato. Né? Eles não têm... isso foi uma das armas
biológica dos colonizadores aqui, que eles usavam. Eles infectavam brinquedos, gente. Deixava nas florestas com varíola para a criança indígena ir lá pegar, levar para a aldeia, infectava a aldeia inteira, matava a aldeia inteira. Exatamente. Isso foi uma arma usada pelos colonizadores, aqueles que a gente aprende na escola, que são heróis. Isso. Eles matavam assim, uma das armas, do jeito de invadir, matar na pólvora que tinha. Imagina, os indígenas nunca tinham visto nada. Imagina uma pessoa entrar na pólvora, na espada. E também eles usavam esse tipo de arma que infelizmente está sendo usada até agora, né? Eles não tomam vacina, eles estão... É muito triste o que acontece com os povos indígenas. E eu queria também voltar lá nos Guaranis, que a primeira vez que a gente foi... Eu acho que a gente se conheceu falando das mortes das crianças indígenas lá, Foi. né? A primeira vez que eu procurei o observatório foi exatamente por isso. Né? As crianças indígenas estavam morrendo, assim, acentuadamente. As crianças indígenas Guarani, Mebiá, né? Que é a etnia que vive aqui nesse território aldeado. Eles estavam morrendo exatamente porque eles estavam com uma alimentação irregular, precária, né? E isso estava levando à morte de mais do que as crianças não indígenas em toda a cidade de São Paulo. Chamou a atenção os números e foi aí que nós nos conhecemos e fizemos a primeira reportagem. De lá para cá, houve uma melhoria, não vamos dizer só dos pontos negativos, né? Mais organizações não governamentais começaram a se preocupar com os povos indígenas, né? Mais gente começando a visitar o território e ver a forma como eles estavam vivendo e oferecer ajuda. Por exemplo, você lembra, né? Tinha aqueles cães e gatos que eram soltos na estrada do Jaraguá. Contasse, Cláudio, então, aquilo ali isso melhorou muito. Ainda tem o abandono de animais, para vocês verem, né? A situação é tão grave que os seres ditos civilizados, né, não indígenas, né, conscientes, estudados, adquirem um animal, muitas vezes até comprado, né? Mas quando o animal adoece ou quando o animal fica velho, simplesmente ele é abandonado na estrada do Jaraguá. Né? Ele fica abandonado lá. E como os povos indígenas vivem à margem dessa estrada, eles vão acolhendo. Então, eles começaram a acolher esses animais e esses animais foram se multiplicando, porque muitos, inclusive, nem eram castrados. Nossa. Então, isso gerou uma quantidade tão absurda de animais, gatos e cachorros, principalmente, que era mais do que em números de indivíduos humanos. Uau. E aí começou a gerar, inclusive, doenças, né? Por causa disso, cocô, né, fezes de animais na aldeia, né, falta de saneamento básico, que lá ainda é assim, isso, né? Que é triste. Muitas vezes corre né, o esgoto a céu aberto. Então, isso gerou um problema muito grande. Mas as ONGs, as organizações não governamentais que cuidam de animais, começaram a prestar atenção nessa situação, começaram a visitar. Então, a primeira ação foi castrar os animais, gatos e cachorros que estavam inteiros, né? E oferecer uma alimentação adequada, né? Ração, vacina. Então, hoje a gente pode dizer que está mais controlado. Eu não vou dizer que não tem. Ainda tem abandono. Só que agora numa proporção não tanto quanto alguns anos atrás, né? A gente consegue controlar mais, mas muito por conta da iniciativa privada. Infelizmente, zoonoses em São Paulo não funcionou como deveria ter funcionado naquela época, né? Foi mesmo os apoiadores dos povos indígenas, a consciência, Fê, e daí a importância da gente fazer um programa como esse. Parece que a gente não está conscientizando, e nós vamos receber críticas daqueles que ainda têm aquela narrativa eurocêntrica e colonizadora, mas nós vamos receber também pessoas que estão interessadas. E são essas pessoas que vão lá, que testemunham o que a gente está dizendo e que passam a ajudar, a colaborar. Inclusive, eu queria aqui aproveitar, já que a gente falou do incêndio de sábado, e que foi eu não sei exatamente quantos hectares foi atingido pelo fogo, mas o fogo começou próximo das antenas de TV. Todo mundo que conhece São Paulo e olha para o Jaraguá vê que no topo ali, né, tem as antenas. O incêndio começou ali e foi se alastrando por horas. Nossa. Eu comecei a ver o fogo às 9 horas da noite de sábado, às 9 da manhã de domingo ainda tinha fumaça. Então, 12 horas depois eu ainda via fumaça saindo de lá, né? Já era fumaça branca, não era mais a negra, mas ainda estava escaldando, né? Como se diz, né? Ainda estava tentando controlar o fogo. Enfim, então foi uma área grande que foi queimada e agora os indígenas estão pedindo ajuda para reflorestar. Então, vai aí o apelo a todo mundo, né, que produz
mudas, né, de árvores que são da Mata Atlântica. Eles pedem que sejam árvores da Mata Atlântica, que possam doar essas mudas, já num tamanho um pouco maior, porque agora nós estamos no período de seca. Então, se você doa uma muda muito pequena, sem irrigação, ela vai morrer, ela não vai conseguir sobreviver. Então, mudas um pouco maior, que sejam doadas aos Guarani. É fácil, né, entrar em contato com eles, a gente tem os meios, né? Basta o pessoal entrar em contato com o Observatório Terceiro Setor. Você quer deixar seu Instagram, Cláudio? Tô aí na tela? O Instagram, o meu pessoal é Claudine Melo, e o da Étnico Eduque, que é onde a gente recolhe todos esses apoios, né? Vocês podem mandar em direct, né? @Étnico-Eduque, que a gente coloca em contato com os Guarani e as pessoas podem ir diretamente, através desse contato, fazer o plantio. Inclusive, eles gostam muito, né? Quando os não indígenas vão lá, como nós já fizemos, colocar a mão na terra, sentir o que é esse amor pelo território, né? Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem nesse sentido. Dá para reverter a situação. Basta vontade, né? Ainda há tempo. E é muito legal que a gente fez um trabalho lá de plantar as mudas. O Felipe Martins, meu amigo, mandar um beijo para ele, que ajudaram bastante o pessoal, voluntariado maravilhoso. Eu levei as minhas filhas e foi uma experiência maravilhosa para elas. Esse contato com nossos povos originários, você colocar a mão na terra. É muito bacana isso. Então, assim, a importância, dá tempo, gente. Ainda dá tempo da gente salvar nós mesmos. Vocês que têm filhos, vocês que querem ver suas gerações, ainda dá tempo. Exato. Então vamos ajudar. E o mais triste que a gente plantou as mudas, né? E depois de 2 meses teve outro incêndio criminoso. Teve outro incêndio naquele pedacinho de terra que nós plantamos e boa parte daquelas mudas morreram. Porque elas estavam começando a vingar, né? A Tamicuã, que é a responsável pela Toca da Onça, né, que é artista indígena, Pataxó, mas que vive entre os Guarani e que é responsável por aquele centro cultural, né, que chama Toca da Onça, lá na terra indígena do Jaraguá. Ela que é responsável pela plantação, e depois ela nos deu a notícia que, infelizmente, boa parte daquelas mudas que nós doamos, no incêndio, elas morreram. Então, a Tamicuã é sempre assim, né? Ela quase que enxuga gelo. Enxuga gelo. Porque ela vai, planta e acontece um incêndio e começa tudo de novo, mas ela é uma menina persistente, uma jovem artista indígena persistente, e junto com ela muita gente, né? Muitos jovens. Aliás, é uma comunidade de jovens. Se você for olhar a média de idade ali, a maioria é muito jovem, né? E eles estão constantemente pedindo à população de São Paulo e região que os apoiem. Não é para eles, né? É a retomada da mata. Da mata que a gente perdeu. Não é só para eles, não é dentro do território deles. É a mata em si, né? Que ao ser reflorestada, traz não só os animais, né? Equilibra, como traz a água. Exatamente. Né? Como traz a água. A água, o clima, tudo, gente, tudo. Exatamente. E eu estava pensando, vendo você falar dos animais abandonados. Olha como que é o não indígena, né? Olha que triste. Eles foram abandonando os animais, gatos e cachorros, viram que os indígenas, respeitando a natureza dos animais, acolhem esses animais, mesmo não tendo uma estrutura. Como eles viviam lá, gente, como a Claudine falou, sem saneamento básico, às vezes nem para eles colheram esses animais. Essas pessoas vendo isso, vamos levar uma ração, vamos ajudar. Não, levaram mais animais. Isso. E foram levando, e os indígenas foram acolhendo, mesmo com todos os problemas que eles têm. Exatamente. Então, se você parar para pensar, olha que absurdo, em vez da gente ajudar, a gente leva mais problema. E isso é durante séculos. E eu queria também ressaltar o trabalho do terceiro setor lá nos Guaranis, o trabalho da ONG Teto, que fez aquelas, eu não sei se pode falar, as casas de madeira, feito pelo Teto, exatamente. O trabalho das ONGs que castraram os animais, que sempre estão lá dando uma olhadinha nos cachorros. Tá? O trabalho do terceiro setor é muito importante. Por isso dos médicos veterinários. Exato. Dos médicos voluntários, da Cruz Vermelha. Exatamente. Olha o trabalho, a importância do trabalho do terceiro setor. Como sempre, o terceiro setor chegando onde que o poder público não quer chegar, né? Não consegue, às vezes não quer, né? Eu falo não quer, não é que não consegue, não quer chegar. Porque você, uma cidade que é a terceira metrópole do mundo, não tem dinheiro, São Paulo, a gente sabe que tem.
Por que esse descaso com os nossos povos originários? Eu queria muito que vocês visitassem lá os Guaranis, procurassem, como a Claudine falou, você olhando lá, vendo como eles vivem, como eles... E o mais triste eu tive no Xingu também, com os cuicuros maravilhosos na Fucuri. Tanto os Guaranis, os cuicuros, os marubos, eles falam que eles querem paz. Exato. A gente quer paz. Eles, vocês querem... Não, a gente quer demarcação. A nossa terra, viver em paz. E a gente não consegue dar paz para os nossos povos originários. Exato. Assim, o mais triste é isso. É impressionante. Não, eles querem dinheiro. Não, eles querem paz. A gente não consegue deixar nossos povos originários em paz. Os que, graças a Deus, a gente está aqui ainda por causa deles. Porque se a gente tivesse eliminado todos os povos originários, todos os indígenas do mundo, acho que a gente não estaria mais aqui, né? Porque não teria mais floresta, não teria mais natureza, não teria vida. Então, assim, a importância dos nossos povos originários e a importância da conscientização da população, né, Paulo? Exato. E aí eu volto a dizer, e aí a importância da gente valorizar as conquistas que eles tiveram. Porque tudo é fruto desta luta de mais de 500 anos, né? Então, não só as organizações que eles foram fundando, a partir da PIB, né, a Organização dos Povos Indígenas do Brasil, tem as outras organizações ligadas a áreas específicas, aos biomas, né? Eles defendem muito essa ideia de que o Brasil fica muito preocupado, e deve, com a Amazônia. Mas existem os outros biomas que também estão ameaçados, o Cerrado, o Pampas, né? Então, eles são representantes de 5 biomas que compõem o território brasileiro, e essas organizações, elas são extremamente articuladas e elas precisam ter visibilidade. Então, uma forma de ajudar também é visitar todas essas organizações, as páginas que estão aí na internet, no Facebook, tem site, né? E começar a reproduzir, né? A retuitar, a reproduzir essas mensagens. Uma outra coisa é o próprio Ministério dos Povos Indígenas. Sim. Convenhamos em dizer que o Brasil inovou por demais, criando um ministério que já deveria ter sido criado desde, né, da formação da República, mas que somente agora, por pressão exatamente dessas organizações, é que, enfim, um presidente, no caso o presidente Lula, criou o Ministério dos Povos Indígenas. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos um ministério. E aí a gente cobra muito desse ministério, mas a gente tem que ver que é um ministério novo. Sim. E é um ministério que está enfrentando todas as dificuldades perante uma bancada no Congresso Nacional, que é a bancada ruralista, né, que tem peso, a bancada do minério, a bancada da bala, a bancada da Bíblia. Esse ministério tem que enfrentar tudo isso. E à frente dele está uma mulher indígena, né, que é a Sônia Guajajara, que apesar de ser uma grande liderança, ela é mulher. Então, além de ser um ataque, né, a ela como indígena, também é um ataque misógino nesse sentido, né? O Brasil tem problema em ter uma mulher na liderança. Então, ela tem enfrentado muito isso, ela é muito respeitada lá fora e pouco respeitada no Brasil. A mesma coisa a FUNAI. É a primeira vez na história em que uma indígena preside a FUNAI. Nunca a FUNAI, a Fundação Nacional dos Indígenas, nunca foi presidida por um indígena. É a primeira vez, e uma mulher também, que é a Joênia Wapchana, que foi a primeira deputada federal eleita. Então, nós temos que ver o CESAI, que estava abandonado, a Secretaria de Saúde Pública estava completamente abandonada, sucateada no governo anterior, que eu nem vou falar o nome, e agora a FUNAI volta para a mão de um indígena, a primeira vez também. Gente, que um secretário indígena. Passada. Então, assim, nós temos que valorizar isso, gente, e temos que entender que a pressão que eles sofrem só pode ser combatida com a nossa união, com a união do não indígena, porque eles são 1.700.000. Eles não são nem 1% da população brasileira. Então, se eles não têm apoio do não indígena, como é que eles vão vencer tudo isso? E a luta é complicada. Outro dado da ONU, daí você fala, mas por que ela só fala dos dados da ONU? Um que é importante e outro que a ONU News é a nossa parceira do observatório. Então, elas mandam esses dados pra gente, a gente divulgou. Ativistas indígenas e quilombolas do Brasil são os mais vulneráveis no mundo a sofrer violência. Então, assim, até as pessoas que defendem a causa indígena são ameaçadas, sofrem violência. E eu lembrei, Gabs, do Padre Paulo, que a gente que a gente entrevistou, teve aonde entrevistar o Padre Paulo, que fala dos refugiados, e ele falou quantos brasileiros são refugiados
no mundo, porque sofreram violência aqui, correm risco de morte aqui. Ele falou que principalmente ativistas e tem que morar em outro país. Exato. Você lembra, Gabs? O Padre Paulo, vocês podem ver aí o podcast que foi a hora do Padre Paulo, maravilhoso, sobre refugiados. E ele cita isso, porque as pessoas falam, refugiados e tal. Aqui tem brasileiro que corre risco de morte por defender quilombola e indígena. Vocês têm noção? Assim, é a violência que é. E eu queria que você falasse um pouco mais, Klaus, sobre essa violência contra os indígenas e contra esses ativistas. Muito grave, a violência contra os povos indígenas. Se os ativistas, né, que estão no apoio, estão sendo assassinados, a gente viu aí há pouco tempo, né, o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, que virou uma notícia internacional pelo fato do Dom ser um jornalista britânico, né? Mas o Bruno, que era um ambientalista respeitado em todo aquele Vale do Javari, né? E eles foram assassinados de forma cruel por defender o território, né? E o modo tradicional dos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas que habitam aquela região. Então, essa morte ela é sistemática. Povos indígenas, lideranças indígenas são assassinadas quase que todos os dias, por incrível que pareça. Quem estiver duvidando de nós, basta dar um Google, que vai encontrar várias matérias sobre isso, sobre povos indígenas sendo assassinados. Então, agora, recentemente, semana passada, aconteceu o 30º acampamento Terra Livre, né? 30 anos de acampamento Terra Livre em Brasília. O primeiro aconteceu em 1994, logo depois da Constituição, né, da volta da democracia. Eles levaram 150 indígenas para lá. Agora, eles já conseguiram levar 9 mil indígenas estiveram presentes em Brasília durante uma semana. Acabou de acontecer. E, ao final, eles fizeram uma carta com 25 recomendações ao governo, reivindicações, é mais do que recomendações, reivindicações ao governo federal. E uma das reivindicações é exatamente essa, a proteção às lideranças dos povos indígenas, porque não há proteção e eles continuam sendo assassinados. Então, se eles começam a reivindicar demarcação de terra, direito de ter um posto de saúde dentro do território, expulsão de latifundiário, expulsão de minerador, consequentemente ele coloca a vida dele em risco e ele vai ser assassinado. Eles não têm segurança nenhuma. Não. Nenhuma contra os mineradores. A Polícia Federal tinha que fazer a segurança, no caso o Exército, quando é uma causa maior ainda, né, como do povo Yanomami, mas infelizmente o Exército vai, a polícia vai, fica um tempo e recua, e é nesse recuo que acontece as violências, porque na Constituição, todo cidadão brasileiro ele tem direito à proteção, mas infelizmente a gente sabe que a proteção só funciona para aqueles que têm poder, né? É assim como nas nossas periferias, a maioria que morre são jovens negros, né, e periféricos, também essa mesma lógica prevalece para os povos indígenas. Aqueles mais, né, invisibilizados ou frágeis serão os primeiros a serem atacados e mortos. Se mata um jornalista britânico com um requinte de crueldade como se matou, imagine um indígena, que ninguém nem sabe, né, que está lá. E muitos falaram que se ele não fosse britânico, fosse brasileiro, nem iria para frente. Nem teria ido para frente a investigação, disso. Né? Nem teria ido para frente a investigação. Exatamente, concordo plenamente com isso. Acho que só foi mesmo pela pressão internacional, pelo escândalo que foi, né? Como é o caso de Marielle, como é o caso de tantos outros ativistas aí, né? Então, os povos indígenas, dentro dessas 25 reivindicações, uma delas é exatamente a proteção. Outra é contra o marco temporal. Marco temporal é outro absurdo. Acho muito bom a gente falar do marco temporal. A gente não pode deixar de falar. E falar agora, porque antes de 88, eu queria que você explicasse aqui para o pessoal que está assistindo, os indígenas não eram considerados nem cidadãos. Exatamente. É a Constituição de 88 que legaliza o direito de cidadão com todas as prerrogativas que qualquer outro cidadão brasileiro tem no Brasil. Olha o absurdo. Vocês têm noção do absurdo? Eles eram tutelados pelo Estado, mas eles não eram reconhecidos como cidadãos de direitos plenos. Então, a Constituição garante isso nos seus artigos, assim como a demarcação de território, né? E mesmo assim, a Constituição garantindo, ainda cria-se leis, né, para ameaçar. E uma delas é o marco temporal, que diz que só vai demarcar território indígena se o indígena tiver
tivesse ocupando o território na promulgação da Constituição em 1988. Olha, Mas absurdo. acontece que os povos indígenas são os donos da terra. Exatamente. Então, eles não têm que provar nada. Eles já estavam aqui Eles antes já estavam aqui. de 1500. Então, o marco temporal é totalmente ilegal, Absurdo. inconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal votou que ele é inconstitucional. Os indígenas lutaram no Supremo Tribunal Federal por mais de 10 anos, talvez 15 anos. E, recentemente, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão mais, né, importante, né, na escala de poder no Brasil, né, votou contra o marco temporal. E, mesmo assim, a bancada do agronegócio, a bancada de mineradores, né, a bancada que existe dentro do Congresso, voltou a discutir o bendito, para não dizer maldito, marco temporal. Né? Então, os indígenas ganham de um lado e volta a estaca zero do outro. Por isso que eles têm pressionado muito o governo federal, né? Dizendo ao Lula para ele vetar toda a lei. O problema é que o próprio governo fica rendido se ele é minoria no Congresso. Então, nós lutamos politicamente contra pessoas perversas que não enxergam os povos indígenas como de fato eles são, que se sentem, inclusive, ameaçados por essa outra lógica, que não é a lógica capitalista. Eu acho que o grande problema é esse. Os seres humanos se sentem ameaçados quando sabem que existe uma outra lógica de ocupar o território. Como eles só entendem a lógica do mercado, como eles só entendem a lógica do ter vantagem, eles não conseguem compreender que existe um outro mundo possível, entende? Que existe uma outra forma de pensar o mundo. Então, os indígenas passam a ser uma ameaça a esse grupo, né, que só quer o poder, que só quer a riqueza, e eles vão fazer de tudo para destruir o que foi conquistado até agora. E o marco temporal é, então, essa como se fosse uma moeda de troca, né, em que eles vão barganhando com o governo, né, para impedir que o governo demarque terras. O governo Lula só foi eleito, só foi eleito por causa disso? Não, mas um dos grandes apoios que o governo Lula teve foi na eleição, foi o apoio indígena, e foi o apoio indígena porque o governo Lula prometeu a demarcação das terras. E, infelizmente, ele agora conseguiu demarcar 3, de mais de 20 que estão em cima da mesa dele. Então, se a gente não pressionar esse governo, né, no caso, o Congresso Nacional, se a gente não fizer pressão sobre os nossos deputados eleitos, sobre os nossos senadores, nós não vamos conseguir ajudar os povos indígenas. O marco temporal é tão absurdo, gente. Eu fiz a matéria e tem no meu canal do YouTube também um vídeo falando sobre isso, que a União e o Estado de Minas Gerais foram condenados pela justiça pelo absurdo que fizeram com os Krenak. Exato. Eles tiraram eles do território, fizeram eles andarem quilômetros, assim, uma marcha... Eu lembro até a marcha lá das lágrimas dos Estados Unidos, né? Quilômetros... E fizeram, tipo, uma espécie de campo de concentração indígena. Agora vocês vão ficar aqui. Vocês não têm mais direito das suas terras, vocês vão andar quilômetros para lá e vão fazer um campo de concentração indígena. Daí vem falar, agora só vale a terra que vocês estão. O próprio governo tirou eles das terras que eles estavam. Aqui, como a Claudine falou, até era tudo deles. Então, você tem um absurdo de falar, você tira eles da terra, você acaba com um território indígena, de uma floresta, e ainda eu falo assim, mas vocês não estavam lá, se vocês não estavam lá em 88, a terra não é de vocês. A União tirou eles de lá, gente. A gente torturou, a gente matou nossos povos originários. Por isso eu acho assim, tão surreal o marco temporal, assim, pra mim é uma vergonha pro Brasil. É surreal mesmo, porque é uma bancada desafiando o próprio Supremo Tribunal Federal. Não está nem desafiando o Executivo, está desafiando o Judiciário. Assim, sabe? É o absurdo do absurdo, assim. Se o Supremo Tribunal Federal não tem poder de decisão, quem mais tem? Então, assim, é o cúmulo do absurdo mesmo. Tem umas... Na matéria que eu fiz, tem até a propaganda da ditadura falando assim, traga sua boiada pra cá, transforme o maior pasto do mundo. Sabe qual é o maior pasto do mundo que ele estava falando na propaganda, a ditadura militar? A Amazônia. A floresta Amazônia. O governo fazia propaganda para as pessoas trazerem o gado, os fazendeiros, os pecuaristas trazerem o gado e transformar a floresta Amazônia no maior pasto do mundo, eles se referem. Gente, pode
procurar no Google. Fala assim, não, essa mulher tá louca, essa mulher, o que ela tá falando? Procura no Google. Lá tá a propaganda. Imagina transformar a nossa maior floresta, considerado pulmão do mundo, o que eu achei lindo uma vez, até do deserto do Saara, e semeava a Amazônia, assim, todo o nosso bioma é ligado, o maior pasto do mundo, deixando isso bonito, fazendo propaganda. Então, assim, é triste, né? É muito triste. Gente tá... E cometendo um genocídio com um povo que tem direito àquela terra, né? E aí, nem só os indígenas, né? Mas também todos que vivem desse bioma, né? Os ribeirinhos, os quilombolas, né? E a gente, infelizmente, está acabando o tempo do programa. Daria passa umas rápido, 3 horas de programa aqui, né, gente? E eu queria falar, assim, que quando a gente faz matéria de indígenas, as pessoas citam que os povos originários de países evoluídos foram recompensados, têm uma indenização. E aqui no Brasil, longe disso. Eu queria que você comentasse sobre isso. Infelizmente, não tem nenhum projeto ainda sobre isso, sobre indenização. E também, eu acho que a maior indenização que poderia haver para os povos indígenas, pelo menos é isso que eles estão sempre reivindicando, é eles terem direito à terra, para eles poderem viver do modo tradicional. E esse direito à terra, volto a dizer, não é título da terra para posse privada que eles vão poder revender. É no sentido deles serem os guardiões daquilo que originalmente já eram deles desde o princípio, há milênios, né? É uma história imemorial que a gente fala, né? Quer dizer, não se tem nem memória. Se a gente buscar na história, a gente vai ver que existiam povos que habitavam o Brasil há 40 mil anos. Tem gente que diz até 60 mil anos. E desde esse período, esse povo está aí, resistindo de geração em geração. Então, eles são realmente os originários dessa terra. E eu acho que a maior indenização que eles gostariam de ter, não o território brasileiro todo, porque não tem como reverter o processo de colonização, nem eles querem isso. Eles só querem, como você disse, viver no seu território, seja ele na cidade, seja ele numa aldeia demarcada, seja ele de forma isolado, mas ele viver no respeito, né? Sem sofrer ameaça, sem ser assassinado, sem sofrer o racismo estrutural. E aí vale o que você lembrou, acho que para as palavras finais, se a comissão, né, da anistia pediu perdão ao povo Krenak e ao povo Guarani Kaiowá pelos crimes cometidos durante a ditadura militar, nós todos brasileiros deveríamos pedir perdão todos os dias às 305 etnias que vivem aqui, que falam 274 línguas. Nós devíamos todos os dias pedir perdão. Porque ao pedir perdão a eles, a gente pede perdão, inclusive, à nossa ancestralidade, né? Afinal de contas, nós também somos indígenas. Sim. Né? Nós descendemos desses povos. Nós não temos só sangue europeu. A gente tem sangue indígena e sangue negro correndo nossas veias. E eu realmente gostaria que fosse só correndo nossas veias e não correndo nossas mãos. Né? Então, a gente deveria todos os dias pedir perdão oficialmente. Eu acho que esse seria a grande recompensa, né? Reconhecer que esse território é indígena e que nós estamos aqui para viver irmanados com eles e não em competição com eles. Exatamente. São quantas etnias? 305 etnias. 305 sobreviventes, guerreiros que lutam todos os dias. Que só querem o mínimo. Exato, vamos respeitar nossos povos originários. Claudine, queria gratidão, muito obrigada. Gratidão, eu que agradeço. Obrigada. Vamos, como você falou, vamos sempre estar na luta, sempre falando. Vai ser o primeiro de muitos podcasts. Vamos fazendo outro doc lá nos Guaranis. Eu quero que vocês assistem o primeiro e ficam no aguardo do segundo. Gratidão total. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Tamo junto. Ficamos muito felizes de recebê-la aqui. E o nosso trabalho só está começando. Estamos na luta da causa indígena. Como você falou, podem falar mal, podem ter críticas, mas a gente conscientizando é isso que importa. Respeito aos nossos povos originários. Exatamente. O Pauta Indígena sempre está no Observatório. Acesse o portal observatório3setor.org.br. A Claudine também sempre está presente aqui no Observatório. Lá no portal tem um monte de programa de rádio, tem programa de TV, tem um mini-doc, todos que ela participou. E sempre trazendo essa pauta indígena em evidência aqui dentro do Observatório. É uma grande porta-voz dos indígenas aqui, né, Claudine? Tô me tornando. Por isso que é uma honra. Agora siga a gente nas redes sociais, @Observatório 3 Setor numeral.
Como o Gabs falou, no YouTube tem também, você conhece, Heróis Indígenas, a Juricaba, que lutou contra a escravidão indígena aqui do Brasil. Vão conhecer os nossos verdadeiros heróis, gente. O livro de história só fala de bandeirante, mas a gente coloca uns heróis bem mais legais ali. Os heróis verdadeiros, né, gente? Exato. Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui. Eu espero vocês no próximo Conexão 3. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Até o próximo. Tchau, tchau.